Mi conexión con Quiero ver mis montañas es, para mí, mis propias montañas es mi propia voz, o como que la voz es mi representación de mis propias montañas. Y cuando la gente me pregunta si soy cantante, digo que no, pero sí que canto. Pero mejor dicho, a lo mejor son susurros o pequeños murmullos que salen afuera durante los conciertos. A primeira vez que ouvi falar deste programa das performances, do Ciclo das Montanhas, foi precisamente com o trabalho da Sara Peixão, da Travessia do Rio. Ela é uma artista que também procura que a finalidade seja objetual. E esse objeto, claro que sofre transformações no processo da sua concepção e da sua materialização. E o que eu acho também interessante nesta proposta é que desafia artistas a pôr a sua prática em aberto. Quer dizer, essa imediatez com que um objeto é criado pode ser levado ao expoente máximo da generosidade se for feito em contacto. Este aqui? Tipo, este não, este tem aí uma interseção na que pode ficar, se calhar. Mas vão ter que me ajudar. Ok. Acho que estar só aí já é interessante. Sim, e nós agarramos a ver com as coisas. Não, estás confortável? Estou aqui. Ok, então estou aqui. Podes pôr o pé. Estou aqui. Estamos aquí. ¿Quieres quedarte ahí? Sí, sí. Então, vamos baixar devagar. Mais do que ser um artista de performance, ou que ficou muito conhecido pela performance, a maneira como a sua presença física alterava o espaço e alterava os objetos que ele deixaria eventualmente no espaço, o Boys é um artista focado na narrativa, e nas narrativas, por vezes ficção, mas é uma narrativa que quando ele traz para o campo da ação, traz como urgência, e a urgência é sempre verdade. Eu identifico-me com o trabalho dele quando assumo que a narrativa é sempre protagonista no meu trabalho. O que tento fazer nesta performance é uma homenagem também à permeabilidade que deve existir entre objeto y a narrativa del cuerpo presente. Mi relación con la práctica artística de Joseph Beuys es, él dice que todos podemos ser artistas, y yo eso lo llevo más allá, no solo los humanos siendo artistas, pero también el agua. Entonces tengo ciertos instrumentos que realmente preguntan si el agua es el músico o la persona quien los mueve. Y sí, como que abriendo también a todos los oídos, a todos los sonidos a nuestro alrededor, y llevándolos como parte de mi composición. Los últimos años he estado investigando el sonido del barro, sobre todo escuchando, probando y sorprendida por todas las posibles texturas que este material puede producir. He creado mis propios instrumentos, y para estos dos conciertos he llevado ya instrumentos que he ido creando, y he ido mirando en qué lugar si había como cierta relación entre el instrumento y el lugar, y algunos suenan más fuertes, otros suenan más flojos, y cómo jugar también con esa concentración con los sonidos ambientales. Al trabajar fuera,
siempre me interesa pasar primero un tiempo en el lugar escuchando a los sonidos que ya hay allí. Y, por ejemplo, en el concierto que hicimos en Madrid empezábamos entre los coches y luego íbamos andando hacia el Retiro y hacia el parque y digamos como que también esa transición de ruido ambiental a más tranquilidad, pero sin sentir que el ruido es algo malo o algo que no queremos, pero también como parte del concierto. Antes de ter este convite, já tinha tido a ideia de fazer um escudo como um produto meio paradoxal capitalista para os jacarandás da 5 de Outubro. Já achei que se 70 mil pessoas assinam uma petição online e só 4 ou 5 aparecem, mais vale que essa petição se concretize depois num objeto embaixador, num objeto que represente e agregue uma data de vontades. Geralmente as minhas esculturas é um objeto embaixador de uma só narrativa e aqui era conseguir ter pelo menos 70 mil que não tinham disponibilidade de dar o corpo ao manifesto. E em pesquisas, em o que é que aconteceu em Madrid deste género, o melhor exemplo que tive era o exemplo da Baronesa Thyssen, que usou um escudo de classe e de formalidade para, de facto, mudar o escudo, que é a sua presença, o seu corpo tem a capacidade de mudar um processo de abate. Eu estou. E agora nós vamos... Agora abracem a árvore também. Com as culturas? Eu preciso sair. A ecologia, como qualquer outra política ou consciência, é sempre uma camada subterrânea que atravessa qualquer trabalho de uma pessoa que está disposta a pensar enquanto faz, ou antes de fazer, ou depois de fazer. E acredito que fazer um objeto ou um gesto no aberto do espaço público, com todas as condições que isso depois garante, como de ser, obviamente, entrada livre e possível e passível de ser desprezado, de ser olhado com uma curiosidade fora do White Cube, abre uma possibilidade de diálogos e de caminhos que, na proteção da arte pelo mercado e pelos vícios que o White Cube tem, não se consegue ter. Acho que o espaço público é um teste para os manifestos mais profundos de cada artista.